Olá, boa noite. Você vai ver hoje no segunda edição. Pedestre morre atropelado em perímetro urbano na RS 240. Moradores de Portão reclamam que falta passarela no trecho e que acidentes como estes são normais. A violência no sul do estado. Bandidos invadem loja após usar uma caminhonete para arrombar o local. Medo nas Missões. 3 pessoas foram baleadas durante assaltos nos últimos dias em Cruz Alta. Deslizamento de pedras bloqueia a Rota do Sol. Estrada que liga Serra ao litoral não tem previsão de reabertura. Débora de Oliveira comenta a gangorra Grenal no Brasileirão, com mais uma derrota tricolor e outra vitória colorada. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. Na RS 240, um homem morre atropelado no perímetro urbano de Portão. Moradores do entorno da rodovia reclamam que não existem passarelas no trecho. Trânsito em meia pista por quase 4 horas. Um longo para e anda no sentido interior capital até a chegada da perícia. O homem atropelado era Itamar Fragulha Correia, de 47 anos. Conforme informações recebidas pela Polícia Rodoviária Estadual, a vítima teria sido atropelada 2 vezes. Primeiro por um carro e depois por um caminhão. E ambos fugiram do local. Não foi um episódio isolado. Meu irmão era 6 horas da manhã, também o caminhão pegou ele e matou na hora também lá. A RS 240 é uma das principais ligações entre a região metropolitana e a Serra Gaúcha. Por aqui é comum pedestres correrem risco em meio aos carros. Tem que esperar bastante tempo para passar, né? Este ponto, especialmente, é perigoso porque é um trecho urbano. Fica junto a um dos acessos à cidade de Portão. Os moradores pedem uma passarela para pedestres. Hoje, eles precisam andar mais de 1 quilômetro para atravessar com segurança. Senão tem que ir lá embaixo no viaduto, daí tem a faixa de segurança, mas daí muitas pessoas não vão, né? Elas vão atravessar direto. Bastante fluxo de carro, caminhões. Era bom uma passarela aqui, sim. Se não existe passarela, pelo menos há abundância de câmeras. Com elas, a polícia pode identificar os responsáveis pelo atropelamento. O que a gente espera aconteça rapidamente. Segundo a EGR, responsável pela RS 240, não existe previsão para a construção de passarela no local. Sabe por que a EGR diz isso? Porque o Estado está quebrado. E o Estado está quebrado muito por culpa de estatais como a EGR. Ainda bem que esse elefante branco deve fechar as portas logo, segundo o governador Eduardo Leite. Alguns dizem que pedágio é ruim, mas é bem pior sem eles. Só o que a gente vê são estradas buracadas, inseguras e que dão prejuízos materiais aos motoristas, com rodas quebradas, suspensão dos carros detonadas e sem obras de passagem seguras para os pedestres, como, por exemplo, esse local, onde tivemos essa morte hoje. Morte que poderia ser evitada se o Estado tivesse cuidado com a segurança dos cidadãos, o que definitivamente, em função do peso do Estado brasileiro, não tem. Moradores de uma cidade do noroeste do Rio Grande do Sul estão assustados com a escalada da violência. Na última semana, 3 pessoas foram baleadas durante assaltos a comércio em Cruz Alta. O caso mais recente ocorreu no sábado à noite. 2 bandidos entraram em um restaurante e renderam os funcionários. Os donos da pizzaria reagiram e acabaram brigando com um dos bandidos, que primeiro deu coronhadas na mulher. A luta seguiu até que os assaltantes dispararam contra as vítimas. A mulher teve ferimentos no braço e o marido foi atingido nas costas. Os 2 passam bem. Em outro assalto a comércio, onde também houve reação das vítimas, uma funcionária foi baleada no peito, mas sobreviveu. A gente sente amedrontada, né? Porque é tanta coisa que acontece, né? Os primeiros dados divulgados sobre a segurança no município em 2019 já apontavam para um aumento na criminalidade.
Conforme dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado, o número de roubos na cidade teve um aumento de mais de 7% entre janeiro e abril deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Em 2018, foram 93 ocorrências deste tipo de crime. Já em 2019, este número subiu para 100. A gente está acreditando isso também a situação de alguns indivíduos que passaram a condição de foragidos do sistema prisional nesse mês de maio e alguns também em meses anteriores que passaram a atuar nesse tipo de criminalidade. Para não se tornar uma vítima, Luiz já alterou a rotina e o próprio comportamento. A prevenção que a gente faz é de sair de casa, para não sair com muito dinheiro, sair com pouco, o suficiente que dê para pagar, né, e vir. E quando vai tirar dinheiro do bolso, ou da sacola, ou vai em caixa lotérica sacar, a gente cuida sempre quem está na frente, no lado, né? A gente orienta que as pessoas não reajam, né, a nenhuma ação dessas em que o indivíduo, especialmente naquelas em que o criminoso está armado, que foi exatamente o que ocorreu, né, em 2 desses crimes. A gente sempre deixa essa orientação para que o prejuízo seja apenas patrimonial. E é isso mesmo, é o que a gente repete sempre aqui. Não reaja. A vantagem é do bandido. O bandido surpreende, o bandido está em vantagem, o bandido está armado. Então, é repetitivo, mas a gente sempre vai continuar com essa história, né? Até que um dia a gente tenha policiamento suficiente para Cruz Alta e todas as cidades do Rio Grande do Sul, para que os bandidos não estejam, Rio Grande do Sul afora, agindo livremente, como a gente vai mostrar agora. Um flagrante de um roubo em Chuí, no sul do estado. Luciane Coleman, boa noite. Boa noite, Felipe, boa noite a todos. Pois é, olha só essa imagem, né? Os bandidos entram com a caminhonete com tudo, eles dão a ré, destroem os vidros e entram nessa loja de conveniência de um posto de combustíveis lá em Chuí, lá na fronteira com o Uruguai. Esse caso aconteceu nesta madrugada, por volta das 2h40 da manhã. E a gente vê ali nas imagens que pelo menos 4 criminosos descem do carro, todos armados. Olha só esse aí que está na frente, né? Com uma arma, inclusive de calibre longo, né? Sim. Ou seja, estavam fortemente armados e vieram ali com o objetivo de roubar o cofre da loja. Mas felizmente, Felipe, não tiveram sucesso, fizeram toda essa cena, toda essa destruição e levaram apenas bebidas. Agora a polícia procura por esses criminosos. Agora, a tranquilidade com que eles dão. Eles chegam no local, posicionam o carro, dão uma ré, destroem a porta e sabem que dificilmente vai haver algum tipo de confronto, porque, infelizmente, como a gente disse aqui, o cobertor é curto, a Brigada Militar não tem condições de estar minimamente presente em todos os lugares, em todas as cidades do interior do Rio Grande do Sul. A gente vê até que um dos criminosos desce com uma mochila, né? Ou seja, já vieram preparados ali para encher de dinheiro, mas felizmente não conseguiram, né, abrir o cofre dessa loja de conveniência, mas deixaram aí uma destruição, né? Um dano material considerável aí para o proprietário. Causaram um prejuízo e tanto. Bom, também uma outra situação, funcionário de um posto na região norte do estado foi agredido na madrugada de hoje. As cenas que a gente está vendo aí são chocantes, Lu. É, terrível mesmo, né, Felipe? O funcionário estava sentado numa cadeira quando então ele foi surpreendido por esse agressor que chegou com tudo, a gente vê ali no vídeo, né? Ele começa a chutar várias vezes a vítima, daí ela cai no chão. Aí o agressor pisa ainda pelo menos 3 vezes na cabeça, né, dessa pessoa que está ali no chão. A polícia agora investiga esse caso e acredita que seja um roubo. Imagina então, né? Um assaltante, ele vai lá fazer um roubo e ainda agride ali a vítima. Terrível, né, Felipe? O agressor levou uma quantia de dinheiro desse bar e Sim. também um relógio. O ataque aconteceu num posto da região central de Frederico Westphalen, mais uma cidade aí do interior, né, que infelizmente também está sendo alvo aí dessa violência que a gente assiste todos os dias aí no interior do nosso estado. Bom, e ele chegou surpreendendo realmente o rapaz. O rapaz estava sentado ali, ele chegou surpreendendo. Não reagiu, não né? Não tinha como reagir, né, da forma como o sujeito chegou batendo ali, espancando ele. Vamos tratar de um outro assunto agora. Segue durante todo o dia o julgamento de 3 dos 8 acusados de assassinar o traficante Terel,
dentro de uma penitenciária de alta segurança em Charqueadas. Quem está acompanhando o caso tem mais informações, é o Andrei Rosseto. Andrei, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. O júri começou por volta das 9h30 da manhã com o sorteio dos 7 jurados. O julgamento é presidido pela juíza da primeira vara do júri, Karen Villanova de Souza, Felipe. Pela manhã, 2 réus foram interrogados, Luciano Alves Pereira e Rudinei Henrique de Abreu. Após o intervalo para o almoço, o julgamento foi retomado pouco antes das 2 da tarde. O terceiro réu ouvido, Rudinei Pereira, disse que não é de nenhuma facção. Ele também alegou que foram desarmar Terel, não matar ele. Às 3 da tarde, Felipe, iniciaram os debates dos promotores de justiça, Lúcia Helena Calegari e Eugênio Amorim. Segundo a promotora Calegari, depois de cometer o crime contra Terel, os réus voltaram a praticar outros crimes dentro da PASC. Ela disse que os réus devem voltar para a prisão federal, Felipe. A promotora fez um breve histórico da antiga amizade de Terel com o traficante Xande e a posterior desavença entre eles. Cronologicamente, Calegari mostrou o vídeo com a dinâmica passo a passo da morte de Terel. No final da sua fala, a promotora disse que o Ministério Público tem 100% de certeza de que eles cometeram o crime. Segundo a promotora, as imagens provam. Já o promotor Amorim destacou a realidade caótica do sistema penal e alertou para a mordomia dos presos em presídios do Estado. Depois de um intervalo de 20 minutos, Felipe, pouco antes das 6 da tarde, o julgamento foi retomado com a exposição da defesa dos réus, liderada pela advogada Tatiana Visotto Borda. Ela tem 2h30 para falar. A tática da defesa é diminuir a pena. A expectativa, Felipe, é de que o julgamento termine por volta da meia-noite. Em caso de condenação, a pena pode chegar até os 18 anos de reclusão. As outras datas de julgamento do caso são 4 de julho, que está marcada a sessão de julgamento de mais 3 envolvidos, e no dia 8 de agosto, os últimos 2 réus, Felipe. O crime, lembrando o caso, Cristiano Souza da Fonseca, conhecido como Terel, é apontado pela polícia como chefe do tráfico no Beco dos Cafunchos. Ele foi morto em 2015 no refeitório da penitenciária de alta segurança de Charqueadas, a PASC. O crime ocorreu na manhã do dia 7 de maio de 2015, quando o criminoso foi rendido e asfixiado no interior do refeitório, Felipe. Imagens de uma câmera de monitoramento registraram o crime. Felipe. Obrigado, Andrei. Isso é incrível, né? Está aí a imagem mais uma vez, né? Isso é dentro da PASC, que é a penitenciária de alta segurança de Charqueadas. E ali dentro é morto um dos bandidos com o acesso dos outros, né, a armas que possibilitaram esse assassinato dentro da cadeia. Em Gravataí, o dia foi de alívio para quem enfrentava a falta d'água há uma semana. Finalmente foram concluídas as obras de reparo na adutora que abastecia mais de 30 mil residências e comércios. Dia de lavar a roupa acumulada e de tirar a sujeira do carro. Depois de uma semana coletando água da chuva, a rotina de Tânia voltou ao normal. Louça tinha um monte para lavar, né? Roupa tá ali ainda, que não botei para lavar ainda, porque não dá. Agora que tá vindo a água limpa, e como é que vai ligar uma máquina com água que vem podre, né? Do jeito que estava vindo. No chuveiro, não consegui tomar o banho hoje que eu queria tomar. Mas na casa do Regis, a água veio sem pressão. Normal não dá. Né? O banho para tomar, no caso, ela sai bem fraquinha. A Patrícia viu o mesmo problema na torneira. Máquina não usei, chuveiro foi rapidinho, porque as crianças tinham que tomar banho para ir para a escola, mas foi tudo rápido porque a água está muito fraca. Moagildo finalmente teve um dia tranquilo. É que ele tem poço artesiano e passou dias ajudando os vizinhos. Garrafa de 5 litros, garrafa de 20 litros, balde, garrafa pequena, de todo tipo de vasilha, até de panela, vieram pegar água. A causa dos transtornos está na ponte do Parque dos Anjos. O local passa por obras de duplicação. As escavações desestabilizaram o talude. Com as chuvas, o nível do arroio subiu e levou o barranco na madrugada da última terça-feira, rompendo a rede. A Corsan realizou o conserto, mas a pressão da água deslocou um anel da tubulação, causando um novo vazamento na sexta-feira. No fim de semana, a adutora ganhou reforços na estrutura para evitar qualquer ruptura. Aqui na região central de Gravataí, a água voltou ainda no domingo. Na tarde desta segunda-feira, a maioria dos bairros da cidade já estava com abastecimento normalizado.
Segundo a Corsã, apenas áreas mais altas e distantes podem enfrentar problemas. Que entre em contato conosco, sob demanda a gente manda caminhão-pipa, né? Mas em princípio é para todo mundo ficar atendido na noite de hoje, é para normalizar para todo mundo. A hora dela, Débora de Oliveira, boa noite, tudo bem? Boa noite, Felipe, boa noite para quem está em casa. Contigo tudo bem, com o Grêmio nem tanto, né? Ai, Felipe, eu queria começar uma semana com boas notícias, como foi semana passada, né, que teve gol, teve vitória com o Viseu participativo nessa conquista, mas infelizmente o discurso do Renato é um, o desempenho do Grêmio é outro, que o Renato ainda está vivendo do passado recente, né, das conquistas, das grandes atuações, mas a gente não está vendo isso em campo. O Grêmio hoje só não tem melhor campanha que Avaí e Vasco, que tem só 3 pontos, o Grêmio tem 5, está no Z4, pretensões zeradas de conseguir chegar nessa pausa para a Copa América numa situação confortável na tabela nesse momento. E agora? O que faz essa semana? Aproveita a semana de que forma? É reanimar o grupo? É reanimar o Renato? O que tem que fazer? Tem que reanimar os dois lados, né? Pelo jeito, o Renato já está animado, porque ele considera que o Grêmio continua desempenhando o melhor futebol do Brasil. Só que o grupo não está correspondendo a tudo isso que ele vem dizendo. E eu acho que é sério isso, porque a gente vê que o torcedor já não está mais com aquela paciência de entender que isso é uma realidade, porque não é. E não é só os números que estão mostrando o contrário, mas os desempenhos também, né? O Grêmio vai jogar em Caxias no fim de semana, não vai nem jogar na Arena, porque está cedida para a Seleção Brasileira, para a Copa América já, inclusive, né, para a Conmebol. E aí, não tem nem a força do torcedor perto para conseguir buscar aquele fôlego necessário para esses 2 jogos que restam. Enquanto isso, na gangorra, o Inter está em cima. Graças ao Paulo Guerreiro, né, Felipe, que abriu o caminho num jogo difícil também contra o Avaí nesse domingo, né? A gente estava vendo, assim, aquela atuação que não era que o torcedor queria também. Estava bem complicado o jogo, mas aí toca na área para ele, né? É gol. Resolveu. Ele já tem 9 gols em 13 jogos com o Inter, 8 no Beira-Rio. Dá para dizer que ele é o rei do Beira-Rio nesse momento? Dá. Nesse momento dá. E o Edenilson fez o 2-0, Edenilson também que está vivendo um grande momento. Está jogando muito. E a gente vê que um cresce, os outros crescem junto, né? E semana passada foi o pico de audiência no programa A Tua Dança no Funk do Guerreiro. Isso foi semana passada, tá? Mas eu acho que a gente podia começar a semana em alta, né? Ô Douglas, solta o som, porque pra Rede H Farma de Farmácias que cuida com o coração, Guerreiro faz gol, Felipe dá show. Acabou o caô, o Guerreiro chegou. Eu não sei o que é pior, ele ou o Jeremias, gente. Valeu. Não sou horror. Até amanhã, depois do Marcelo Chemali, ela, Débora, no SBT Esporte. Vamos lá, então, né? A partir de hoje, a vacina da gripe está disponível nas unidades de saúde para toda a população no Rio Grande do Sul. As doses serão aplicadas até acabarem os estoques. Desde o início da campanha, 74% dos grupos prioritários foram vacinados. Entre a população prioritária, apenas professores e servidores do sistema prisional bateram a meta de 90% de imunização. Neste ano, foram confirmados 37 casos e 5 mortes no Rio Grande do Sul. Quase 3 milhões de pessoas receberam a vacina no estado até agora. Você sabia que milhares de pessoas não conseguem acessar o serviço de saúde? Então, foi pensando nelas que a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre lançou o Pacote Social, uma alternativa com o custo acessível para a maioria das pessoas que não têm plano de saúde. São mais de 35 procedimentos cirúrgicos adultos e pediátricos. Os valores são fechados e incluem todos os custos hospitalares e de honorários médicos, incluindo anestesista. Você pode parcelar em até 10 vezes no cartão. Mais informações você encontra no site ou telefone 3214-8000. Importante, esta modalidade de serviço não é válida para pessoas que estão aguardando pelo mesmo procedimento através do SUS na Santa Casa de Misericórdia. Vá no site, telefone, saiba mais sobre o pacote social da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre.
A gente volta em instantes para atualizar as informações sobre um deslizamento que aconteceu na Rota do Sol durante o final de semana e segue prejudicando quem transita pela estrada. E ainda os detalhes sobre os 7 pinguins encontrados no litoral sul do estado. Na Rota do Sol, o trânsito segue interrompido depois que mais uma barreira caiu na estrada. Lu. Pois é, Felipe, um motorista que passava pela rodovia na manhã desse domingo registrou o deslizamento de pedras, né? Essa queda de parte ali da encosta aconteceu no quilômetro 4 da Rota do Sol, ali em Itati, no litoral, bloqueando totalmente a rodovia. O Dair foi até lá, não mexeu ali no local porque disse que tinha risco de novos deslizamentos. Mas como a gente tem previsão agora de tempo estável na semana, amanhã eles voltam e aí sim eles vão ter uma previsão de quando esse trecho vai ser liberado. É o mesmo local, inclusive, onde a gente teve outra queda, né, de barreira no dia 22 de maio. O trecho, inclusive, ainda estava com pedras na pista e agora todas estão ali cobertas por essas rochas, essas pedras e a lama. Não, o que mais impressiona é o seguinte, já caiu, voltou a cair e vai cair outras tantas vezes, porque tem que fazer uma obra ali de contenção bem feita e não é feita. Por quê? Porque o Estado não tem dinheiro para fazer. Por quê? Porque o Estado é pesado em outros setores. Bom, vamos falar de tempo. Depois de um maio chuvoso, o mais chuvoso dos últimos 35 anos, a gente ressaltou isso, o sol voltou. Como é que vai ser junho? Me diz aí. Bom, Felipe, boas notícias. Junho vai ser mais seco, a gente vai ter mais sol, vai ter chuva abaixo da média, bem diferente de abril e maio. Bom, e a gente já começa agora terça-feira, né? Com sol, poucas nuvens, a umidade começa a baixar, vamos dar uma olhadinha aí no mapa. A mínima, ela fica ao redor de 10 graus em boa parte do estado. Tem risco de nevoeiro. À tarde a temperatura não sobe muito, máxima de 18 em Santa Maria. Aqui em Porto Alegre a mínima será hoje à noite, amanhã ao amanhecer 9 graus, na quarta 7 graus. Previsão de sol toda semana com manhãs geladas, tardes amenas e é esse tempo aí que vai favorecer o trabalho lá na Rota do Sol, Felipe. Só solzinho, maravilha, Lu. Tchau, até amanhã. Tchau, tchau, até amanhã. 7 pinguins foram encontrados no litoral sul do estado. As aves da espécie Magalhães estão em tratamento no Centro de Recuperação de Animais Marinhos da Universidade Federal de Rio Grande. Eles foram encontrados debilitados na Praia do Cassino e no Parque Nacional da Lagoa do Peixe, em Tavares, no litoral sul. A expectativa é que em um mês esses animais sejam devolvidos ao mar. Maravilha, parabéns a todos que se envolvem nesse trabalho bonito de recuperação da saúde dos pinguins que por aqui aparecem. Uma ótima noite a todos, fiquem com o SBT Brasil. Tchau!